Olá, eu sou José Antônio Badini Martinez, diretor científico da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Em tempos recentes, nós temos recebido muitas questões, muitas dúvidas acerca de alguns aspectos relacionados com a pandemia Covid-19. Por isso, hoje eu vou tentar responder algumas das questões que foram levantadas. Uma das questões que as pessoas mais nos perguntam tem a ver sobre quais são as condutas adequadas para tratar pessoas com broncoespasmo durante a pandemia. Nós recebemos perguntas sobre a melhor maneira de tratar pacientes com asma e de POC. E é isso que eu vou tentar responder para vocês hoje de maneira bem sucinta e direta. Como vocês bem sabem, a prática médica moderna é baseada em consensos, diretrizes, recomendações, evidências, protocolos e o povo adora fluxogramas. Entretanto, agora, de alguns meses para cá, com o surgimento do novo coronavírus, tudo isso de alguma maneira se perdeu, porque é tudo muito novo, tudo evolui muito rápido e as dúvidas se acumulam. E nem sempre existem respostas para essas dúvidas. Numa situação como essa, nós vamos ter que resgatar um velho elemento que os clínicos tinham, principalmente no passado, o bom senso. O duro é que tem uma máxima, fala assim, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Eu vou dizer para vocês, numa pandemia, a primeira vítima é o bom senso. Então, devido a essa falta de diretrizes e normas bem estabelecidas, na hora que a gente vai tratar pessoas com doenças pulmonares num período de pandemia de Covid-19, muitas das responsabilidades e muitas das decisões vão caber ao médico assistente, sim senhor. Por quê? O médico assistente vai ter que resgatar a nossa arte médica, vai ter que resgatar a questão do bonum judicium, ou seja, do bom senso, de avaliar caso a caso, de caminhar num certo ambiente com incertezas. Na verdade, a incerteza é uma parte integrante da prática médica. Vamos começar a discutir, então, o que fazer com asmáticos que estão em tratamento ambulatorial. Essas recomendações são recomendações do site da GINA. Basicamente, os pacientes com asma devem continuar a usar as medicações de controle da doença como se nós não estivéssemos vivendo essa pandemia. Os pacientes com asma, eles não devem interromper o uso dos corticoides inalados ou, naqueles indivíduos que têm casos mais graves e usam corticoide oral, eles devem continuar a usar o corticoide oral, sim. A interrupção do corticoide inalado pode levar a quadros graves de agudização da asma. Do mesmo modo, a interrupção abrupta do corticoide oral, naquele asmático grave que necessita, pode levar a quadros sérios de agudização da doença. E não existe nenhuma evidência que a manutenção do corticoide inalado ou do corticoide oral, nesses casos, vai aumentar o risco desses indivíduos desenvolverem uma virose respiratória pelo coronavírus. Mais do que isso, talvez o risco deles virem a descompensar da asma e terem quadros graves de asma possa ser até maior. E no que diz respeito a medicações mais modernas, como os imunobiológicos, também eles não devem ser suspensos. Anticorpos anti-IgE, anticorpos anti-interleucina 5, os medicamentos que normalmente estão indicados na fase 5 do tratamento da asma, eles não devem ser interrompidos. Não existe evidência de maior risco ou piora da doença com o uso dessas medicações, bem como com corticoides, e uma agudização grave da asma pode ser ameaçadora à vida. Caso haja agudização do quadro de asma, o paciente deve seguir aquele plano elaborado previamente junto com o seu médico. Ou seja, muitos desses indivíduos têm um plano de ação no qual, se eles descompensam em casa, eles são orientados a tomar corticoide, prednisona, que seja por uns 4, 5 dias. Isso pode ser mantido. E os pacientes também não devem fazer
mudanças na terapia da asma sem previamente entrar em contato com o seu médico. E esse contato não necessariamente precisa ser um contato preferencial, pode ser feito através de telefone, agora que nós estamos liberando um pouco mais a telemedicina. E no que diz respeito aos pacientes com DPOC em tratamento ambulatorial, eles também têm que manter a terapia de uso habitual. Não existe, mais uma vez, evidências que corticoide inalado deva ser evitado nesses pacientes agora, durante a pandemia. Lembrando que não são todos os pacientes com DPOC que vão usar corticoide inalado também. E no que diz respeito à oxigenoterapia, as recomendações são as clássicas. Não existe nenhuma mudança de deixar de fornecer oxigênio ou fornecer oxigênio de uma maneira mais liberal nessa situação. São as recomendações bem estabelecidas que todos já conhecemos. Muito importante, tanto pacientes com asma como DPOC devem manter a rotina de vacinação. Devem tomar a vacina contra a gripe, que nós estamos em plena campanha, e devem também, quando indicado, quando estiver no calendário, tomar as vacinas contra pneumococo. Agora, todos os pacientes com asma e DPOC, eles têm um risco aumentado de, se desenvolver o quadro da Covid-19, evoluir para um quadro de insuficiência respiratória. Nós sabemos que os quadros graves são mais sérios ou se desenvolvem em pessoas que têm comorbidades, entre elas doenças respiratórias. Portanto, os nossos pacientes devem seguir todas as orientações de ordem geral para o controle da doença ou controle da pandemia, como, por exemplo, lavar as mãos, não se aproximar de pessoas com sintomas respiratórios e assim por diante. Os indivíduos que têm doenças pulmonares, eles devem seguir rigorosamente as recomendações das autoridades locais sobre isolamento social. Lembrando que o Brasil é um país muito grande, existem diferenças epidemiológicas de região para região e pode ser que essas recomendações sejam mais restritivas em alguns estados e menos restritivas em outros. O nosso paciente com asma e DPOC deve seguir as recomendações da Secretaria de Saúde do Estado ou a Secretaria de Saúde Municipal da onde ele mora. Com uma frequência que não é pequena, eu tenho sido abordado por pessoas que perguntam: eu devo afastar o meu paciente que tem asma e DPOC do trabalho? Afinal, se ele pegar a doença, ele tem um risco aumentado de vir a falecer, né? Ele tem um risco aumentado de ter uma evolução ruim. Na verdade, eu acredito que sempre que possível o indivíduo deveria fazer home office, e isso se aplica não só a pacientes com asma e DPOC, como a toda a população. Lembrando que home office ainda é trabalho, não depende de um atestado médico, é uma coisa que tem a ver com um acerto entre o patrão e o empregado e, naturalmente, não são todas as funções que são passíveis de ser exercidas na forma de home office. Então, nessa situação, eu diria para vocês que tem alguns pacientes que deixariam, particularmente a mim, preocupado. Um indivíduo com mais de 60 anos, que seja portador de asma ou seja portador de DPOC, ele tem 2 fatores de risco para ter uma evolução ruim se adquirir o Covid-19. Pacientes asmáticos graves, ou seja, aqueles que estão na fase 4 ou 5 do tratamento do GINA, também são pacientes que me preocupam. E pacientes com DPOC em estágios 2, 3 e 4 também são pacientes que nos preocupam. Ok, a gente entende que pacientes DPOC no estágio 4 provavelmente não vão estar trabalhando já, porque ele tem uma limitação importante. Porém, muitos pacientes que estão no estágio 2 são bem ativos. Então, o que fazer nessa situação? Eu diria para vocês que não dá para dar uma regra geral, não dá para fazer uma recomendação que se aplique a todo mundo. Os indivíduos têm que ser avaliados caso a caso. E se o médico vai querer afastar ou não o seu paciente do trabalho, vai depender do seu julgamento. Nós vamos aí ter que basearmos no julgamento do médico assistente. Às vezes, ele pode achar que é necessário afastar o paciente do trabalho e o indivíduo vai para casa e, numa situação de transmissão comunitária,
pega a doença em casa. Então, nós não temos como fazer uma recomendação horizontal, uma recomendação que se aplique a todo mundo. Mais uma vez, nós temos que acessar o bonum judicium, o bom senso. E isso compete a cada médico, que não pode se esquivar do que ele acha é o melhor para o seu doente. Ele vai ter que decidir por si só. E se eu tiver um paciente com asma de POC que desenvolve uma agudização? Bom, daí é o tratamento habitual, aquilo que vocês já estão familiarizados. Provavelmente ele vai ter que tomar corticoide sistêmico, vai aumentar a administração de broncodilatadores, possivelmente vai tomar antibiótico. Nada muda em relação àquilo que é o clássico do tratamento da agudização da asma de POC. Uma recomendação importante tem a ver com o uso de dispositivos inalatórios, né? Sempre, na verdade, a gente dá preferência ao uso do MDI, ou seja, do inalador dosimetrado, ou, se vocês preferirem, a bombinha. Nessa fase, agora, muito mais ainda. As medicações inalatórias elas vão ter que ser usadas preferencialmente na forma de bombinha e espaçadores, sempre de uso pessoal. O indivíduo não vai poder compartilhar nem a medicação, nem o seu espaçador com outra, porque ele pode transmitir eventualmente a doença ou receber um vírus da doença. A gente não vai querer usar muito nebulizador. Eles devem ser evitados, porque quando você faz a nebulização, existe o surgimento de aerossóis e esses aerossóis podem disseminar o vírus, se o indivíduo estiver contaminado. Devemos reconhecer, em algumas situações, a única forma de administrar broncodilatador num determinado serviço é na forma de nebulizador. E nessa situação, nós vamos usar o que temos, com cuidados extras, como nós vamos ver em seguida. Agora, existe a possibilidade de pacientes com asma ou de POC adquirirem a Covid-19. Ocorre que 80% dos casos de Covid-19 são leves. Não existem evidências que a manutenção ou a retirada da medicação de base do indivíduo vai interferir na evolução. E mais, infecções virais são bem reconhecidos como fatores de risco para a descompensação tanto da asma como da DPOC. De tal maneira que, a princípio, indivíduos que tenham asma e DPOC e desenvolvam a infecção pelo novo coronavírus devem manter a medicação de base, sim, particularmente em se tratando de casos leves. Agora, existem pacientes que vão desenvolver casos graves. E para nós, casos graves são pacientes que vão ser internados, pacientes que estão com dispneia relevante e que tenham algum grau de hipoxemia. Acontece que não existe também evidência que broncoespasmo seja uma manifestação da Covid-19. Se eu tiver um indivíduo com Covid-19 e broncoespasmo, ao que tudo indica, isso deve ser manifestação da sua doença de base, asma ou DPOC. Eu só gostaria de fazer um porém aqui, chamar a atenção, que se eu tiver um paciente em ventilação mecânica e ele estiver com broncoespasmo, existe uma possibilidade dele ter uma rolha de secreção na ponta do tubo, dele ter uma rolha de secreção próxima, ou na traqueia, próxima ao tubo. Eu já vivi essa experiência quando fazia terapia intensiva. Mas, de uma maneira geral, se houver broncoespasmo na Covid-19, é porque o indivíduo deve ser um asmático ou DPOC. Nessa situação, o que você recomenda? Eu diria que, mais uma vez, vai entrar em cena o bom senso. Nós devemos manter todas as medicações inalatórias, mesmo o corticoide inalado, porque a quantidade de cortisona inalada é muito pequena e pode fazer uma diferença na manutenção do quadro respiratório das vias aéreas desse indivíduo. Nós, nos casos em que o indivíduo faz uso de corticoide sistêmico, devemos tentar otimizar as doses dessa medicação para o mínimo tolerável. Nós podemos tentar ir diminuindo. Agora, se você conhece o doente e sabe que ele não tolera níveis muito baixos de corticoide sistêmico, segure ele com o corticoide sistêmico, paciência. Mas diríamos que nessa situação seria desejável
reduzir o corticoide sistêmico, eventualmente até suspender, devido ao risco da droga interferir na resposta imunológica do indivíduo. Note bem, se o indivíduo precisar de corticoide sistêmico para controlar o broncoespasmo, ele vai ter que tomar o corticoide sistêmico, independente da Covid-19. E existe a questão dos imunobiológicos. Eu diria para vocês que eu procurei na literatura e não encontrei nenhuma recomendação. Existe pessoas que vão dizer que o risco do paciente, que é um paciente grave, certamente, para imunobiológico, descompensar da asma é grande. Eu vou dizer que outras pessoas vão argumentar que talvez são drogas de uso muito recente, drogas muito modernas, nós não conhecemos exatamente como elas funcionam, talvez a gente devesse suspender o imunobiológico. A responsabilidade pela decisão, mais uma vez, vai caber ao médico assistente, que vai usar o seu bom senso caso a caso. Bom, e se o indivíduo tem Covid-19 e tem um quadro de broncoespasmo? Bom, o tratamento do quadro de broncoespasmo, de qualquer natureza, vai ser a abordagem tradicional que a gente sempre fez. Vamos usar um beta-2 de curta duração, preferencialmente na forma de bombinha com espaçador. No primeiro momento, você dá de 4 a 10 jatos, se for salbutamol. O indivíduo vai usar isso 3 vezes na primeira hora, ou seja, a cada 20 minutos, e depois a cada hora até a estabilização. Se não tiver o MDI, se não tiver a bombinha, daí vai ter que fazer o aerosol com todas aquelas considerações que nós já fizemos, lembrando que tem risco de o nebulizador promover aerosóis com partículas contaminantes. E, independente do fato do indivíduo ter o Covid-19, estaria indicado, sim, em vigência de broncoespasmo, ele tomar uma dose de corticoide por via sistêmica, prednisona ou equivalente, 40 a 60 miligramas. Nesse sentido, nós estamos usando a droga mais para prevenir uma recaída do broncoespasmo em tempos futuros do que ter um efeito grande na tirada do indivíduo da crise. Muito importante, esses indivíduos que têm broncoespasmo têm que ficar monitorizados no que diz respeito às trocas gasosas e devem ter uma saturação de oxigênio entre 93% e 95%. Porém, mais uma vez, existe o bom senso. Se eu tenho um paciente que é uma pessoa que é um DPOC, eu conheço já há muito tempo e ele tem uma saturação aí de uns 91% e ele tolera isso, eu também não vou precisar ficar dando oxigênio para ele, já que nós conhecemos que o basal dele já é um pouco menor. Da mesma maneira, se tiver algum paciente que responde muito bem ao broncodilatador, saiu da crise, ele está sob observação ali de você, internado no hospital, e você quiser deixar ele sem prednisona naquele momento por causa da preocupação com o Covid, é uma opção individual do médico que atende o paciente. Por isso que nós temos CRM. Nos casos mais graves, além de usar o beta-2 de curta, nós podemos associar naturalmente o anticolinérgico de curta, que basicamente é o ipatrópio. Ele pode ser aplicado conjuntamente com o beta-2. Lembrem que o beta-2 é um potente broncodilatador, enquanto que os anticolinérgicos são broncodilatadores mais fracos. Se você for usar o anticolinérgico, tem que ser em associação. Então, o que ocorre é que você pode usar o ipatrópio na forma de inalador mais espaçador ou na forma de aerosol, com aquelas limitações e preocupações já referidas. Agora, se eu tenho um paciente que está necessitando fazer uso de broncodilatador, e a única maneira que eu tenho de administrar a droga é na forma de aerosol, o indivíduo que está administrando o aerosol, as pessoas que estão junto do paciente, devem fazer uso de EPI. O doente talvez pudesse estar, de alguma maneira, isolado no quarto, numa salinha, e, além disso, o indivíduo que está cuidando desse paciente deve usar uma máscara
N95 para evitar a inalação desse aerosol contaminado e deve usar protetor de face, eventualmente óculos, máscara, avental. O indivíduo tem que estar devidamente paramentado para se proteger desses potenciais aerosóis contaminantes. Existem pessoas que não vão responder ao tratamento habitual. Nessa situação, nós deveríamos continuar a aplicar SABA mais SAMA de horário, na forma idealmente de medir mais espaçador, até o broncoespasmo ceder. Nessa situação, nós devemos administrar corticoide intravenoso de horário, é o jeito, paciência. Alguma dose que pode, claro, ficar a critério do médico que atende, mas eu vou sugerir aqui 60 miligramas de metilprednisolona de 8 em 8, de 6 em 6. E se o indivíduo está numa situação muito grave de broncoespasmo, ele vai ter que ser transferido para a UTI. Podemos aí começar com tratamentos alternativos, sulfato de magnésio intravenoso. Eventualmente, esse indivíduo pode necessitar de ventilação mecânica. Existem algumas alternativas nessas situações que alguns autores, algumas pessoas começam a tirar da manga do colete, como, por exemplo, epinefrina inalada. Tem gente que acha que a epinefrina inalada é melhor porque, além de broncodilatadora, causa uma diminuição do edema da mucosa respiratória. Eu tenho que admitir, eu nunca usei epinefrina inalada para pacientes com broncoespasmo e, na minha opinião, os beta-2 de curta são 20 vezes mais potentes em termos de broncodilatação do que a epinefrina. Eu não recomendo usar epinefrina no tratamento de broncoespasmo, nunca. O indivíduo pode fazer mão do beta-2 de curta por via sistêmica. Muitos de nós fizemos isso no passado. Usamos, por exemplo, terbutalina subcutânea, mas também não me parece ser uma boa ideia, porque se você usa a terbutalina subcutânea ou até endovenosa num quadro de broncoespasmo grave, o indivíduo pode ter hipotensão, pode ter taquicardia e o aumento do débito cardíaco pode aumentar o fluxo ao nível pulmonar, e no indivíduo que já tem uma hipóxia acentuada, que é o indivíduo com insuficiência respiratória por Covid, eu não sei, talvez possa até piorar a oxigenação por aumento do shunt. E, para os saudosistas, aminofilina intravenosa em quadros de broncoespasmo, honestamente, eu não acho que tem papel relevante, eu não recomendaria também. De qualquer maneira, se eu tenho um broncoespasmo resistente, ao que tudo indica, a melhor coisa a fazer é manter o indivíduo na UTI com broncodilatadores inalatórios e corticoide sistêmico. Nós recebemos pelo menos uma solicitação perguntando como utilizar broncodilatador em pacientes sobre ventilação mecânica invasiva em pacientes intubados. Então, eu contei com a ajuda do Dr. Eduardo Leite Costa, que é o nosso coordenador da Comissão de Terapia Intensiva, e ele nos orientou da seguinte maneira. Preferencialmente, você deve usar o broncodilatador na forma de inalador dosimetrado e, para isso, você pode lançar a mão do espaçador apropriado, no espaçador próprio. Você vem aqui no Y do doente, correto? E desconecta, coloca esse dispositivo que é vendido comercialmente, é um espaçador. Lá na pontinha você coloca a bombinha e administra a medicação. Essa seria a melhor maneira de administrar a medicação no indivíduo em ventilação mecânica. Entretanto, você ainda pode usar o nebulizador. Para isso, normalmente, o nebulizador é conectado na alça inspiratória do ventilador. Você pode colocar esse nebulizador numa distância de 15 a 30 centímetros do Y. Entretanto, quanto um pouco mais longe, a 30 centímetros do Y, você acaba usando todo esse pedaço aqui como espaçador, o que tende a aumentar a deposição da medicação nas vias aéreas do paciente. Como eu comentei, você deve posicionar o inalador na alça inspiratória. Isso deve ser colocado a pelo menos 15 centímetros do tubo orotraqueal, entre 15 e 30 centímetros do tubo orotraqueal.
no momento de administrar a medicação, você tem que remover o trocador de umidade e calor ou desligar o umidificador externo naquele período. E, dica, você tem que usar uma dose de medicação pelo menos 2 vezes maior do que o habitual, porque a deposição pulmonar nesse paciente entubado está reduzida. Eu diria que tanto na forma de MDI como de inalador, você deveria usar a dose dobrada do broncodilatador. O Eduardo deu para nós essas 2 referências aqui. Essa aqui é referente a um artigo publicado pelo pessoal do Rio Grande do Sul, é de 2015, foi publicado no nosso jornal, Terapia Inalatória de Ventilação Mecânica. Esse é um outro artigo que ele falou que gosta muito, talvez um artigo um pouquinho mais difícil de conseguir, por causa que essa revista acho que não é tão acessível, e é de 2007, vocês podem tirar suas dúvidas lá. De qualquer maneira, e isso é importante, se vocês têm um paciente em ventilação mecânica que vai fazer uso de terapia broncodilatadora, eu diria que é fundamental você fazer o uso de EPI apropriado. Na verdade, se vocês estiverem cuidando de um paciente em terapia intensiva, vocês vão ter que estar com o EPI adequado. Nós não queremos heróis, nós precisamos médicos saudáveis para ajudar para combater essa pandemia. E se vocês têm dúvidas sobre as orientações do uso de EPI nesse momento de crise, existe essa nota técnica da Anvisa, que foi publicada originalmente em janeiro e que foi atualizada agora no dia 21 de março. Esse é o site onde vocês podem localizar essa nota técnica de uso de EPI na assistência de casos suspeitos ou confirmados de doença por coronavírus. Eu queria agradecer à Comissão de Asma, DPOC, Infecções Respiratórias e Terapia Intensiva, aqui representados pelos nomes dos seus coordenadores. Foi graças a eles que eu juntei esse material, baseado no que eles falaram. Entretanto, é possível que uma ou outra coisa que eu falei não seja motivo de consenso entre os membros dessas comissões. Eu queria dizer que a Sociedade Brasileira de Pneumologia está atenta à pandemia do coronavírus e está atualizando periodicamente recomendações e orientações que podem ser vistas no nosso site. E por último, eu queria agradecer a sua atenção e, sinceramente, eu espero que o que foi apresentado aqui seja útil para a sua atividade prática médica do cotidiano. Muito obrigado.